Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de x sobre 1 mais y ao quadrado ds ao longo da curva representada pelas equações paramétricas x dt igual a 1 mais 2t e y dt igual a t, no intervalo de 0 menor ou igual a t menor ou igual a 1. Bem, para poder realizar essa integração, nós vamos nos servir do seguinte modelo matemático. A integral de uma função a duas variáveis f de x, y, ds, vai ser igual a integral no intervalo de a até b, para f de, nós temos aqui x dt e y dt, que são justamente as nossas equações paramétricas. ds. Nós vamos também considerar que ds será igual à raiz quadrada de. Nós teremos, então, x' em função de t ao quadrado e mais y' em função de t ao quadrado também. E tudo dt. Bem, nós vamos destacar inicialmente aqui x dt e y dt. X dt, representado no texto da questão, vai ser igual a 1 mais 2t. E nós precisamos de sua derivada, ou seja, nós vamos fazer x' de t, que é a derivada de 1 mais 2t. Derivada de 1, por ser constante, é 0. A derivada de 2t em função de t será só 2. Nós temos também a função y em função de t, que aqui é representada por t. Então, a y' de t vai ser igual à derivada do t, vai ser 1. Nós também vamos destacar aqui a função f de xy. Então, escrevendo-a, nós vamos ter a f de x, y, vai ser igual à função estabelecida aqui em nossa integração, ou seja, x sobre 1 mais y ao quadrado. E nós temos também, no modelo de integração, colocado que f de x dt, y dt, é a função que nós vamos utilizar. Logo, também faremos a substituição de f de x dt e y dt. E nós temos, então, na nossa função x, aqui a equação paramétrica, que é 1 mais 2t. Nós vamos escrever 1 mais 2 vezes t, sobre 1 mais. Nós temos y ao quadrado, e a função y de t, parametrizando-a, vai ser t ao quadrado. Muito bem. Então, como nós já temos aqui a f de x dt e y dt, temos também as derivadas que precisamos. Agora só nos resta, ou só nos falta, calcular a função ds. E a função ds, já representamos aqui, é dada pela raiz quadrada de x' de t ao quadrado e y' de t ao quadrado de t. Então, agora nós vamos substituir cada uma das informações da ds. X' de t, nós já sabemos que é 2. Então, vamos colocar 2 e está estabelecido que está ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Mais y' de t, que nós sabemos ser 1, também é ao quadrado. E dt. Então, resolvendo, nós vamos ter ds, que vai ser igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, nós vamos ter, então, a raiz quadrada de 5 dt. E agora nós vamos substituir essas informações no modelo de integração que estabelecemos inicialmente. Ou seja, a f de xy ds, que é esta primeira parte, o lado esquerdo da nossa igualdade, ele vai ser justamente a função estabelecida no enunciado da questão. Então, nós vamos ter aqui a integral de x sobre 1 mais y ao quadrado, ds. E iremos substituir agora a segunda parte.
Na segunda parte, nós temos a integral que vai de a até b, no intervalo que vai de 0 até 1. Então, o a é 0 e o b é o número 1. E nós temos f de x dt, y dt. Nós já realizamos as substituições e vamos também já substituir. Ou seja, vamos escrever aqui 1 mais 2t no numerador sobre 1 mais t ao quadrado no denominador. Nós temos ainda que destacar aqui ds. Então, vezes ds, que nós sabemos ser raiz quadrada de 5 dt. Bem, agora o que nós vamos fazer é justamente a integração desta função. Fazendo isto, primeiro, nós consideramos raiz quadrada de 5, já que é uma constante, uma expressão que vamos escrever fora do sinal de integração. Então, nós temos a raiz quadrada de 5. E aí, nós temos também a nossa integração no numerador 1 mais 2t. E vamos fazer a separação, escrevendo a integral de 0 até 1, em que nós temos aqui dt sobre 1 mais t ao quadrado, mais, então nós estamos separando este 1. Na segunda parcela, nós temos 2t. Então, nós vamos colocar a integral de 0 até 1 para 2t sobre 1 mais t ao quadrado dt. E tudo isto ainda no intervalo que vai de 0 até 1. Agora, nós vamos recordar aqui. Vamos até fazer isto mais embaixo um pouco. Nós vamos recordar, ou melhor, nós vamos repetir primeiro. Então, a raiz quadrada de 5, a integral que vai de 0 até 1. E já sabemos que aqui é dt na primeira parcela sobre 1 mais t ao quadrado. E mais a integral de 0 até 1 com 2t sobre 1 mais t ao quadrado dt. Bem, como nós temos aqui, foi estabelecido em dois destaques, na verdade, nós colocamos de 0 até 1, de 0 até 1. Podemos até suprimir essa segunda parte aqui. E agora nós vamos destacar os modelos matemáticos que poderão nos auxiliar a realizar as integrações. Então, nós temos, inicialmente, o destaque para dt sobre 1 mais t ao quadrado. O modelo é integral du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado, cuja integral é representada por 1 sobre a vezes o arco cuja tangente é u sobre a. Basta você consultar um bom formulário de integrais para verificar este modelo. Bem, vamos destacar então na nossa função, nós temos a função a ao quadrado representada pelo número 1. Então, somente a podemos dizer que é o número 1. E nós temos t ao quadrado sendo representado por u ao quadrado. Somente a função u vai ser at. Agora, notem que no numerador nós temos du e dt. A derivada da função u, ou seja, du, vai ser 1 dt. Então, nós temos todos os requisitos necessários para realizar a integração. E vamos fazê-lo. Nós temos a raiz quadrada de 5, que multiplica. Então, a integral nos diz que vamos fazer 1 sobre a. 1 sobre o a, nós sabemos que vale 1. Então, 1 sobre 1. Que multiplica o arco, cuja tangente vai ser representada por u sobre a. Quem é u? Nossa função t. Quem é a? O número 1. E aí nós temos a integral realizada, isto para a primeira parcela. Mas nós temos a segunda parcela. O modelo que vamos utilizar vai ser justamente aquela que nos garante que du sobre u terá integral ln de u. Note que no denominador, se nós chamarmos 1 mais t ao quadrado de u, então vamos escrever aqui u igual a 1 mais t ao quadrado, nós vamos precisar da função du.
Então, du, ou seja, a derivada da função 1 vai ser dada por derivada do 1 é 0. dt ao quadrado é 2 vezes t dt. E 2t dt já está no numerador. Portanto, nós temos a função no modelo ou no formato de u sobre u, cuja integral vai ser ln de u, ou seja, ln de 1 mais t ao quadrado. E isso no intervalo que vai de 0 até o número 1. Bem, nós teríamos que colocar aqui mais a constante c, mas como nós temos uma integral definida, nós podemos deixar de lado. Nós vamos fazer agora f de b menos f de a. Como assim? Ora, como a integral é definida, nós temos, para integrais definidas, a possibilidade de fazer a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Genericamente, nós poderíamos escrever numa função dx como resultado f de b menos f de a, ou seja, os extremos do intervalo. E nós temos já a nossa função integrada aqui, ou também a primitiva da função inicial, que foi integrada. Bem, então o que nós vamos fazer agora é a aplicação justamente deste teorema, fazendo f de b, f de 1, menos f de a, f de 0. Substituindo então, nós vamos ter a raiz quadrada de 5, que multiplica 1 sobre 1 é 1 mesmo. Então, vamos ter o arco, cuja tangente de t sobre 1, ou seja, vamos substituir t agora pelo número 1. E mais o ln de 1 mais 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Isto tudo representa f de b. E nós vamos fazer menos f de a. Então, menos f de a nos levará a calcular o arco, cuja tangente será 0, mais o ln de 1 mais 0 ao quadrado, que é 0 mesmo. Então, continuando, nós vamos ter a raiz quadrada de 5, que multiplicará. Vejam só, nós temos aqui o arco cuja tangente é 1. Vamos escrever aqui do lado. Então, o arco cuja tangente é 1. Nós poderíamos ter escrito esta mesma expressão na seguinte forma, da seguinte maneira. Nós queremos calcular a tangente de algum número b, cujo resultado é o número 1. Se nós fizermos uma consulta ao ciclo trigonométrico ou a uma tabela de razões trigonométricas, vamos ver que a tangente de 45 graus vai ser igual a 1. 45 graus em radianos pode ser expresso como sendo π sobre 4. Logo, o arco cuja tangente vale 1 será π sobre 4, mais o ln de 2. Isto tudo aqui é o nosso f de b, ou seja, o f de 1. E menos. Bem, na segunda parte nós temos o arco cuja tangente é 0. Bem, a tangente que nos leva ao resultado 0 é o próprio 0. Mais ln de 1, bem, ln é um logaritmo, cuja base é e. E os logaritmos, pelas consequências da definição de logaritmo, nos leva ao seguinte. Se nós tivermos o logaritmo com uma base a diferente de 1 maior do que 0 do número 1, isto vai ser 0. Então, ln de 1, como é um logaritmo também, é 0. Logo, nós podemos já apresentar agora o resultado final, que vai ser raiz quadrada de 5, que multiplica π sobre 4, e mais o ln do número 2. E vamos apresentar esse resultado, então. Para toda esta integração, vamos até escrever aqui, a integral ao longo da curva para a nossa expressão x sobre 1 mais y ao quadrado ds no intervalo dado vai ser representado pela raiz quadrada de 5, que multiplica 1π sobre 4 e mais o ln do número 2. Ok, galera?
Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!